Olá, seja muito bem-vindo à Universidade do Estado do Tocantins, à Unitins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e à disciplina de Docência no Ensino Superior. Eu sou o Kelber Abrão e, juntamente com Lenício, Auricélia e Luana, a gente compõe o grupo de professores e professoras que ministram a disciplina de Docência no Ensino Superior. E para o tema de hoje, para a nossa aula de hoje, a gente vai falar de forma muito breve sobre o processo de inclusão e de diversidade no ensino superior. Se você for perceber, a educação superior ela tem o dever de promover a inclusão, a diversidade, e isso vai significar que a gente deve garantir que todos os estudantes, todos os sujeitos tenham acesso, independentemente da sua origem, identidade, necessidades ou crenças, de uma educação pública, gratuita e de qualidade a partir de oportunidades iguais. Logo, de forma muito breve, se a gente pensar sobre o contexto histórico, então, a educação superior ela acaba sendo marcada pela exclusão de grupos marginalizados. Quando vem a palavra marginal na nossa mente, a gente tem uma outra visão. Eu não preciso nem dizer qual é a visão que você já pensou sobre a palavra marginal. Infelizmente, ela vai ter, gênero, ela vai ter cor e ela vai ter raça, né? Agora, se a gente pensar historicamente a palavra marginalizado, a palavra na sua origem, na sua episteme, marginalizado é o que está à margem, ou seja, tudo que não estava no grande fluxo estava à margem de. E aí que vem a palavra marginalizado. Só que, infelizmente, na nossa sociedade, que ainda é racista, ainda é misógina, ainda é homofóbica, ainda é transfóbica, ainda é capacitista e ainda tem uma série de possibilidades negativas, vários adjetivos negativos sobre como todos nós somos, e aí a gente tem que se incluir nesse processo, porque querendo ou não, você tem atitudes desses segmentos todos que eu mencionei, você, eu, todos temos o tempo inteiro. A gente tem que aprender, né? Porque a gente foi, infelizmente, criado numa sociedade que não valorizava o diferente. Nessa formatação, mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, né? Eles não chegavam nas universidades. Se você for pensar, a mulher vota não tem 100 anos, né? 100 anos é bem ali, né? Expressão que eu aprendi aqui no Tocantins, bem ali, né? Também usada ali no Maranhão também, bem aí, né? Se você for pensar, isso é pouco tempo. Tem uma música, né, da Gal Costa que diz assim: é preciso estar atento e forte, né? Ou seja, se você não estiver atento aos seus direitos, eles podem ser lhe negados, eles podem ser, né, tirados de você. E isso é algo que a gente deve pensar e refletir no espaço. E onde que a gente reflete? É na universidade. As universidades, elas têm se esforçado para superar esse passado, tá? E garantir um futuro mais inclusivo. Por exemplo, no século XIX, as primeiras universidades brasileiras eram acessíveis apenas à elite branca e masculina. Se você for ver, ainda hoje, grande parte das pessoas que têm um diploma do ensino superior são brancas e são homens. Num país que é mais de 70% pardo e negro, né? Preto, perdão, né? Negro é a raça. Se a gente for pensar, tá errado isso, entendeu? Majoritariamente, deveríamos sempre ser pessoas, né, pardas e pretas ocupando todos os espaços, porque é a maior parte da população. E, infelizmente, não é assim, tá? Eu espero que você me ajude a trabalhar também para que a gente mude estas concepções, a gente mude esses indicadores. Bom, no século XX, né, o século XX ele é marcado por uma luta de direitos para a democratização do acesso à educação e trouxe isso para mim, trouxe isso para você, mudanças significativas, né? Ou seja, eu começo a compreender que existe o outro e que o outro tem necessidades que são diferentes das minhas. Olha que bacana isso, né? Bom, quando a gente já pula para o século XXI, nosso século atual, a gente vai identificar políticas públicas, né, e programas, né, de inclusão sobre ações afirmativas que visam a garantir a representatividade e visam garantir a equidade, né?
O que é equidade, professor Kelber? Né? A equidade é o dar mesmas condições para que todos consigam chegar no mesmo ponto de chegada, não no mesmo ponto de partida. Por exemplo, se eu só dar a vaga para uma pessoa que tem alguma deficiência, né? Vamos pensar que deficiências físicas, tá? Ou mentais, nesse contexto de deficiências. Se eu só dei a vaga para ela entrar e eu não garantir que ela se forme, isto não é equidade, né? Isso é só igualdade. Eu deixei que todos entrassem na universidade. Equidade é eu garantir, né, que aquele sujeito com as suas necessidades específicas consiga chegar no mesmo objetivo. O objetivo de vocês não foi entrar na Unitins. O objetivo de vocês é sair da Unitins, mas com um diploma na mão. Este é o objetivo de vocês. Este também é o meu objetivo, o objetivo de Lenício, de Luana e de Auricélia neste contexto. Se você pensar, a gente tem a legislação destas políticas públicas, né? Ou seja, elas foram criadas como política. Programa é temporário, tá? Política é permanente, né? Mas mesmo assim, permanente volta na música de Gal Costa. É preciso estar atento e forte, né? Senão você perde esses direitos. Um desses grandes direitos que a gente tem conquistado, né, foi a lei de cotas. E a lei de cotas vai garantir que os estudantes de escolas públicas e pessoas negras, aqui entendendo a raça, que envolve as pessoas pretas e as pessoas pardas, né? As pessoas também indígenas, as pessoas quilombolas, as pessoas ribeirinhas, as pessoas com deficiência, elas têm um acesso à universidade. Elas têm um acesso, mas eu ainda não consegui garantir a permanência. Elas têm entrado, mas elas não têm formado. Olha para o lado de vocês. Quantos estudantes indígenas você já viu entrar na universidade, mas sair sem diploma? Né? É porque, infelizmente, a gente ainda não conseguiu criar estratégias para que esse estudante seja contemplado nas suas especificidades regionais, culturais e geográficas, por exemplo. A gente depois tem uma outra lei muito importante de legislação, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí isso vai assegurar, né, a educação inclusiva por meio de processos adaptativos dos espaços e dos contextos. Né? Por que espaço e contexto? Porque eu tenho o espaço físico, então se eu sou um deficiente visual, né, ou se eu sou um deficiente físico, eu preciso que o contexto de espaço físico esteja adaptado para mim. Agora, se eu sou um deficiente intelectual, eu preciso que o outro contexto esteja. Será que o colega que vai me escutar repetidas vezes perguntar a mesma coisa, terá essa paciência comigo? Ele saberá criar outras formas de dizer a mesma coisa, porque naquela forma tradicional, como ele sempre explicou, eu não consigo compreender o que ele está mencionando para mim? Isto é necessário, isto é importante. Né? Depois eu tenho uma outra legislação muito importante, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação. Ele é criado a cada 10 anos, ele está findando em 2024, e aí vai criando-se metas, né, para cada ano. Ou seja, agora o próximo, 2025 até 2035. Será que eu vou conseguir atingir estas metas? Infelizmente, a gente não atingiu nem 10 exagero, né? Mas a gente não atingiu nem 50% das metas previstas no outro plano. As metas são audaciosas. Acredito que metas têm que ser sempre audaciosas, mas a gente tem que correr para conseguir cumpri-las. Por exemplo, você colocou como meta, e tenho certeza, emagrecer alguma coisa até o final do ano. Você colocou como meta juntar tal dinheiro até o final do ano. Você imaginou como meta comprar algo até o final do ano. Como que está isso? Você está trabalhando, correndo atrás para que aconteça? Ou você está esperando a mega da virada salvar todos os seus problemas? Se for a mega da virada e se você ganhar, né? Ou me ajuda aqui também, manda um pix para cá que eu vou achar maravilhoso, né? Brincadeiras à parte, a gente vai tendo outras leis também, como a lei de diversidade para grupos vulneráveis, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, como leis especificamente para mulheres e mulheres em estado maternal, gestacional, as leis para as pessoas LGBTQIAP+, né, entendendo isso como crime, as pessoas com deficiência, os idosos, uma série de outras leis foram criadas para que a gente enfrente estas barreiras. Porque apesar dos avanços na inclusão
na educação superior, que veio primeiro na educação básica, ou seja, ensino fundamental e ensino médio, ainda a gente possui desafios, como barreiras físicas, sociais e acadêmicas, que impedem que esses sujeitos participem desses grupos considerados marginalizados. As barreiras físicas, acessibilidade em prédios, transporte, recursos pedagógicos, por exemplo, como a falta de rampas, elevadores, materiais adaptados, as barreiras sociais, preconceito, discriminação, estigma, né? Por exemplo, a falta de representatividade em cargos de liderança, de mulheres pretas, de homens gays, de mulheres lésbicas, de pessoas com deficiência, né? Bullying e aquilo que a gente chama de microagressões, as alfinetadas que machucam o outro. E também nós temos as barreiras acadêmicas, que são as dificuldades de acesso a estas informações e materiais que também são currículos que a gente chama de eurocêntricos. E por que eurocêntricos, Kelber? Porque vem da Europa. Grande parte, até hoje, em 2024, os currículos são criados e pensados a partir de um modelo europeu, que não contempla a especificidade de um país gigante como é o Brasil. Bom, se a gente for pensar nisso, algumas estratégias de inclusão são as adaptações desses currículos, modificando o conteúdo, disciplinas, de acordo com o contexto e a regionalidade, o apoio estudantil, né? Ou seja, fornecer bolsa a estudantes, alimentação, moradia, transporte, que é aquilo que a gente chama de ações afirmativas, que são essas medidas para aumentar a representatividade destes grupos considerados historicamente marginalizados e grupos minoritários. Se a gente for pensar também, a gente tem a diversidade de gênero, raça e etnia. De forma muito simples, diversidade de gênero, Kelber, criar um ambiente mais respeitoso, mais acolhedor para os estudantes LGBTQIAP+, por exemplo, né, com políticas de gênero e combate à discriminação, diversidade racial e ética, incorporar a história e a cultura de diferentes povos e tradições raciais e étnicas que formaram o nosso país. Porque a gente é um país diversamente cultural, e criar este ambiente se torna necessário, né? Porque temos uma variação cultural, uma variação linguística, promovendo então um diálogo entre a interculturalidade, travou aqui a palavra, e a intergeracionalidade, né? O que é essa intergeracionalidade? Ou seja, eu, né, um sujeito de 40 a mais, que está interagindo com um sujeito de 20 anos, que está interagindo com um sujeito de 60 e outro de 80. É entender essa diversidade de gerações, né? Logo, o papel das instituições de ensino superior é criar este ambiente de cultura e respeito à tolerância, para que a gente seja sujeitos tolerantes à diversidade, oferecer treinamento tanto para nós, professores, quanto para você, estudante, promover a participação de você em debates, em diferentes contextos de atuação, para pensar e criar políticas, programas e legislações sobre a diversidade na universidade, desenvolvendo políticas de inclusão e de ações afirmativas. E para isso, a gente vai formar vocês a partir do princípio de uma formação cidadã, na qual você, de forma consciente e crítica e engajada, né, promova uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, será que você promove uma educação justa e igualitária? Será que você consegue promover nos seus espaços de trabalho igualdade e educação? Seja uma pessoa que acolhe, não seja uma pessoa que repele. Então, eu te espero que você seja mais acolhedor, que eu seja mais acolhedor, que todos nós possamos ser mais acolhedor com as diversidades que todos nós temos. E eu te espero no próximo encontro. Grande abraço. Até lá!